Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, ainda dentro desse período de isolamento social, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus por intermédio dessa plataforma. Aguardamos em breve a ocasião em que o Senhor nos concederá a graça de voltar a cultuar juntos, mas por enquanto vamos continuar a usar essa plataforma. E hoje o texto para a nossa meditação, para a nossa edificação, está no segundo livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, no capítulo 5, eu gostaria de convidar você para que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Segunda Reis, capítulo 5, do versículo 1 até ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ó, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. E então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou eu com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo.
voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém e amém. Só até aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para que você curvasse a sua cabeça e juntamente comigo orasse ao Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esse texto, ó Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Nós rogamos em nome de Jesus que o poder que ela tem, ó Senhor, seja agora aplicado a nós, nossos corações, através do teu Espírito Santo, que é o mestre por excelência da tua Escritura. Que em nome de Jesus todos nós possamos sair edificados e desafiados para o louvor da tua glória. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, existem algumas pessoas que nós achamos que nunca se converterão a Cristo. Existem algumas pessoas que nós temos no fundo do coração poucas expectativas de que alguns dias elas possam professar a verdadeira fé, de que algum dia elas possam ser quebrantadas pelo Espírito Santo, de que algum dia elas possam ser batizadas. E o texto que nós lemos fala a respeito de um homem chamado Naamã. E esse texto, ele trata deste homem que era uma das pessoas mais improváveis da face da terra, que de repente poderia se converter e encontrar-se com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Provavelmente não existe melhor exemplo para mim provar o poder transformador de Deus do que justamente esse texto que nós acabamos de ler. A vida de Naamã é uma prova de que o Senhor Deus transformou, transforma e transformará os maiores dos pecadores em servos seus. E isso, sem dúvida alguma, deve nos motivar a testemunhar de Cristo e dizer àquelas pessoas que vivem ao nosso redor e que estão distante de Deus que elas devem buscar o Senhor enquanto se pode achar. Em suma, é isso que esse texto nos ensina, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Esse texto, ele ensina para nós duas razões pelas quais nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas também diz para nós a respeito de duas maneiras pelas quais nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Você entendeu? Esse texto nos diz duas razões, mas também duas maneiras de como nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Primeiramente, então, vamos nos perguntar, por que é que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque, segundo esse texto, a autossuficiência é uma grande ilusão. Isso nós veremos do versículo 1 a 4. Eu peço para que você volte os seus olhos para a palavra de Deus, no versículo 1, e você verá isso muito bem exemplificado. Veja só, versículo 1. Diz assim, que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Esse versículo, irmãos, ele nos apresenta Naamã. Naamã, de acordo com esse versículo, era um homem muitíssimo capaz. O texto diz que ele era comandante de um grande exército do rei da Síria. Esse texto também nos fala que Naamã, ele era um homem muitíssimo corajoso.
O texto diz que ele era um herói de guerra. O texto também nos fala que ele era um homem muitíssimo estimado. Todos os sírios gostavam dele, a começar do rei da Síria. Por sinal, o nome Naamã, ele significa estimado, porque todas as pessoas o estimavam. O seu nome provavelmente era tema de canções. Ele era um homem aplaudido nas praças públicas. Ele era um herói nacional. Ele estava no topo da fama. E o fato interessante, irmãos, que esse versículo ainda nos conta, é que o texto bíblico afirma que, a despeito de Naamã ele ser um idólatra, Naamã ele era abençoado pelo Deus verdadeiro. O texto nos fala que Deus lhe dava vitórias em suas batalhas. E isso é surpreendente, irmãos, porque Naamã, assim como qualquer sírio, adorava o Deus Inom. Então ele não servia ao Deus verdadeiro. Mas a despeito disso, todas as suas conquistas militares eram obras da providência de Deus. Deus agia e, agindo na vida de Naamã, dava grandes vitórias para ele. E Deus, então, ele já estava agindo de forma poderosa na vida desse homem, a despeito desse homem ainda nem o conhecer. Enfim, o que o versículo 1 está aqui nos mostrando é que Naamã, ele era um vencedor militar. Ele está dizendo que Naamã era um herói afamado, ele era um homem abençoado. Mas, irmãos, no recesso do seu lar, a despeito de todas essas coisas, quando ele tirava a sua armadura, ele não passava de um leproso. Ele era leproso. E a lepra, irmãos, é uma doença terrível desde sempre, mas sobretudo naquela época. No mundo antigo, sempre havia alguma associação entre a lepra e a morte, porque o aspecto e o odor da pele do leproso eram muito semelhantes ao aspecto e também ao odor da pele de um cadáver em estado de putrefação. Então, quando as pessoas viam um leproso, elas então enxergavam como que um defunto ambulante. E isso era uma associação terrível. Mas se não bastasse essa associação entre o leproso e o defunto, a lepra também era uma doença altamente contagiosa. E dessa forma, quando Naamã ele entrava em casa depois de vir vitorioso das suas batalhas, ele não podia nem abraçar sua esposa, ele não podia colocar os seus filhos no colo. Em suma, fora de casa, Naamã ele era um vencedor. Fora de casa, Naamã era um herói. Mas dentro de casa, quando ele tirava o seu uniforme, ele era um doente derrotado. Isso já nos ensina, irmãos, uma coisa que eu julgo muito importante nesse texto. Meu amigo, não importa o plano de vida que você montou para você. Não importa o quão bom ele seja, esse projeto. Sempre vai surgir alguma coisa para estragar tudo. Sim, algo vai estragar esse plano. Algo vai estragar esse projeto. Quando você pensa que está no controle da sua vida, de repente, você recebe o diagnóstico, por exemplo, de uma doença degenerativa, ou então você descobre uma traição conjugal, ou então você percebe que levou um prejuízo financeiro incalculável. Quando essas coisas acontecem, irmãos, as pessoas começam a perceber que elas não têm o controle de suas vidas. Na verdade, as nossas vidas, elas estão sujeitas a alguns fatores que fogem ao nosso controle. Independentemente de quanto dinheiro nós tenhamos, independentemente de quanta fama tenhamos alcançado, de quanto sucesso tenhamos, ou do cargo que nós tenhamos sido promovidos. Você vê o caso aqui de Naamã. Naamã, ele era rico. Naamã, ele era bem-sucedido.
Naamã, ele conhecia muita gente importante, influente, mas nada disso resolveu o problema dele. E é isso que acontece, irmãos, na vida de muitas pessoas. Elas fazem um plano para as suas vidas, pensando que tudo depende delas, da inteligência delas, da capacidade delas, da influência delas, da fortuna delas. E de repente, quando elas menos esperam, elas acordam desse sonho metafísico de autossuficiência e descobrem que existe algo trágico em suas vidas. Elas começam, portanto, a perceber que elas não podem nada, que elas estão à mercê de uma série de circunstâncias que, na verdade, elas não podem fugir e nem se livrar dessas coisas. E é nesse exato momento, irmãos, que essas pessoas, então, elas começam a cogitar a possibilidade de buscar a Deus. Basta apenas alguém mostrar o caminho dessas pessoas, para que essas pessoas, então, busquem a Deus. Apenas alguém que possa testemunhar do Evangelho a elas. Apenas alguém que possa dizer que Deus pode agir em favor delas, se elas se comportarem de maneira reverente, se elas se comportarem se arrependendo dos seus pecados. E graças a Deus foi o que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu aqui com Naamã. Se você ver o versículo 2 e o versículo 3, Deus colocou uma pessoa na vida de Naamã para que pudesse mostrar a Naamã o caminho do Senhor. Veja só, versículo 2 e 3. Diz o texto: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E, logicamente, irmãos, com o passar do tempo, essa menina percebeu a lepra de Naamã. Então, diz o versículo 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E esse conselho, irmãos, aqui é um conselho muito surpreendente. Aquela menina, ela se lembrou de Eliseu, do grande profeta de Israel, e disse para a sua senhora: se o meu senhor, se o seu marido estivesse diante do profeta Eliseu, lá em Israel, o profeta Eliseu o curaria dessa enfermidade. E esse conselho, irmãos, ele é um conselho surpreendente, porque os israelitas e os sírios, eles não tinham uma relação muito boa, eles não se davam muito bem. Por um lado, havia muito ódio da parte dos israelitas para com os sírios, mas também do outro lado, havia muito desdém dos sírios para com os israelitas. Do ponto de vista humano, portanto, era improvável que um israelita aconselhasse um sírio para qualquer coisa boa. De igual forma, era dificílimo, irmãos, dificílimo que algum oficial sírio, um homem importante, um homem afamado, fosse até Israel buscar qualquer tipo de ajuda. Mas foi justamente isso que aconteceu aqui. Uma pequena escrava israelita se voltou para a sua senhora e aconselhou para que o grande comandante da Síria buscasse o Deus de Israel. E veja só, o versículo 4 nos mostra que Naamã, ele a princípio, no momento de desespero, no momento em que ele viu que a sua autossuficiência era uma grande ilusão, ele então atendeu aquele conselho e ele tentou providenciar todas as coisas que fossem necessárias para que ele fosse a Israel buscar a solução do seu problema. Veja só o versículo 4. Diz assim o versículo de número 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ou seja, ao rei da Síria: assim e assim, tal e tal, falou a jovem que é da terra de Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo para o rei da Síria: por favor,
Me ajude, não é? O que Naamã ele está fazendo aqui, irmãos? O que ele está pedindo e que ele está prestes a fazer é algo surpreendente, que chega até a ser chocante. É tão chocante, irmãos. É tão chocante como se um ator desse, da Globo, por exemplo, entrasse lá na nossa igreja para pedir oração ou então para ouvir uma pregação. E depois que ele pedisse oração, depois que ele ouvisse a pregação, ele dissesse: olha, que coisa maravilhosa eu vi aqui. Na hora que você visse isso, ouvisse isso, você certamente diria: o quê? Fulano de tal, ele aqui na igreja, orando, ouvindo a pregação. Mas, meus irmãos, isso não deveria nos surpreender demais. Essa surpresa, na verdade, ela só é nossa, porque sempre haverá pessoas que buscam a Deus, principalmente quando elas estão passando pelos dilemas da vida. Exatamente isso. Quando as pessoas elas passam por dilemas na vida, os corações delas, elas percebem que elas não são autossuficientes e então elas buscam a Deus. Essas pessoas elas podem aparentemente se acharem grandes, poderosas, realizadas, satisfeitas com a vida que levam, mas basta surgir um grande problema, basta um câncer, por exemplo, bater na porta de suas casas para elas aprenderem o quão dependente de Deus elas são, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é por isso que eu gostaria de dizer que talvez você não saiba, mas talvez no seu bairro, talvez na sua rua, talvez na casa vizinha à sua, existam muitos Naamãs. Quem sabe o seu vizinho é um Naamã. Ele demonstra ser autossuficiente, ele demonstra ser uma pessoa assim, muito corajosa, muito independente, mas ele não é. Se ele não sabe disso ainda, ele saberá em breve. E a exemplo do que aconteceu com aquela israelita que estava na casa de Naamã, Deus pode te usar para que você possa levar essa palavra a essa pessoa, mostrando a ela que aquela autossuficiência que ela imaginava que tinha é uma grande ilusão. Você entendeu? Por que que as pessoas procuram a Deus? Em primeiro lugar, elas procuram a Deus porque elas perceberam que a sua autossuficiência é uma grande mentira. Em segundo lugar, as pessoas elas devem buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, porque a barganha é um grande engano. Os versículos 5 a 7 falam a respeito disso. Diante do pedido de ajuda de Naamã ao rei da Síria, o texto nos diz, aí no versículo 5 e 6, o seguinte: que respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Logicamente, pedindo para que o rei de Israel pudesse agir em favor e curasse assim a Naamã. E o texto diz que ele, Naamã, partiu e levou consigo 10 talentos de prata, ou cerca de 350 quilos de prata. O texto ainda diz que ele levou ainda 6.000 ciclos de ouro, ou seja, 72 quilos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
O texto aqui está nos contando, irmãos, entre outras coisas, que o rei da Síria, ele providenciou tudo o que era possível naquela época para que Naamã fosse até o rei de Israel a fim de ser curado. Mas entenda bem, a maneira como Naamã foi até Israel, embora naquela época fosse muito comum, era uma maneira profundamente equivocada. Acontecia o seguinte, irmãos, fora de Israel, era muito comum o pensamento de que a religião não se não passava de uma extensão política, certo? A religião era uma forma, digamos, de controle social. De alguma maneira, o pensamento pagão daquela época era que o rei e os sacerdotes de determinada nação controlavam os deuses daquela nação. E é por essa razão, meus irmãos, que o texto aqui está nos contando que Naamã, ele carregou consigo uma carta do rei da Síria e uma quantidade muito significativa de riquezas para serem entregues ao rei de Israel, a fim de que o rei de Israel pudesse, de alguma maneira, fazer com que o Deus de Israel agisse em favor de Naamã. Enfim, no fundo, o que era que Naamã pensava? No fundo, Naamã, ele pensava que ele podia ser curado através de um negócio, através de uma transação comercial. Mas o fato, irmãos, é que, assim como eu e você sabemos, Deus ele não pode ser comprado por dinheiro nenhum. Deus ele não pode ser coagido a fazer nada nesse mundo. O rei de Israel sabia muito bem disso. Tanto é que o texto diz, no versículo de número 7, que tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Irmãos, quando o rei de Israel, que a gente não sabe qual era, mas quando o rei de Israel rasgou as suas vestes, o que ele estava tentando dizer para Naamã era mais ou menos o seguinte: olha, Naamã, você chegou ao único lugar no mundo em que o Deus dessa nação não trabalha para o rei. O Deus de Israel, ele é o Deus real, ele é o Deus transcendente, ele é o Deus independente. Se a sua riqueza, se a sua influência foram inúteis lá na Síria, elas não serão úteis em qualquer lugar do mundo, inclusive em Israel, porque a sua dívida para com Deus, ela é muito alta. Essa prata que você está me trazendo, esse ouro que você carregou, essa carta que você portou, nunca poderão limpar a sua lepra. Meus irmãos, o que Naamã aprendeu e que nós precisamos também aprender é que a graça de Deus, ela não tem preço. E isso, meus irmãos, parece ser uma coisa tão simples, mas é tão difícil as pessoas compreenderem ou aceitarem isso. A graça de Deus, o favor de Deus não tem preço. Durante os meus evangelismos, durante os meus discipulados, eu converso com as pessoas e eu converso com as pessoas e falo para elas que a salvação que é oferecida para elas é uma salvação gratuita. Em anos passados, eu sempre dizia assim nos meus evangelismos e nos meus discipulados: olha, meu amigo, é fácil demais ser salvo. Não há nada que você precisa fazer para ser salvo. Você apenas tem que pedir a Deus para que você seja salvo e confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador.
É fácil, meu amigo. Eu sempre dizia assim. Até que uma pessoa chegou para mim e me disse assim: pastor, não é fácil dizer isso. Não é nada fácil. Pelo contrário, pastor, isso que o senhor está dizendo e pedindo para me fazer é dificílimo. Na verdade, é a coisa mais difícil do mundo. É algo difícil porque é algo humilhante. A pessoa tem que admitir, pastor, que é fraco. A pessoa tem que admitir que é carente. A pessoa tem que admitir que é medíocre. Irmãos, e é justamente isso que está incomodando Naamã. O rei de Israel lhe disse que ele não precisava gastar o seu dinheiro, que ele não precisava usar a sua influência, ele não precisava mostrar os seus distintivos, ele não precisava fazer nada disso para conseguir o favor de Deus, porque o favor de Deus, ele é gratuito. E isso, irmãos, precisa ser muito enfatizado, principalmente nos nossos dias. Porque se lá atrás já era difícil compreender isso, hoje mais ainda, porque, ironicamente, muitas pessoas pensam que podem comprar o favor de Deus e encontram apoio a esse pensamento nos lugares onde menos deveriam encontrar. Por exemplo, veja o caso das igrejas que adotam a teologia da prosperidade. Ironicamente, essas instituições que se chamam, que se dizem serem igrejas, pelo menos, essas igrejas, elas que deveriam ser o local onde mais se deveria advogar que Deus não tem um preço, nesse local essas igrejas dizem clara e abertamente, Deus tem um preço. E aí as pessoas vão lá, se enganam e entregam tudo o que tem, até aquilo que não tem, buscando o favor de Deus. Mas a graça de Deus não tem preço. A Bíblia mostra que Deus, ele age de graça e não por aquilo que nós somos, ou não por aquilo que nós possuímos, ou por aquilo que nós podemos dar a ele. A salvação, irmãos, ela é recebida graciosamente, gratuitamente. Ela não é algo que eu alcanço, mas é algo que eu recebo como um presente da parte de Deus em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha entendido. Você deve, portanto, compreender que uma pessoa busca a Deus enquanto o pode achar, porque a autossuficiência é uma grande ilusão. E também porque a barganha é um grande engano. Eu gostaria agora, irmãos, depois de ter falado as razões pelas quais alguém deve buscar a Deus enquanto se pode achar, eu gostaria agora de apresentar duas maneiras de como a pessoa pode encontrar a Deus enquanto se pode achar. Essas duas coisas que eu falarei agora, elas não são separadas, elas são como as duas faces de uma mesma moeda. Então, é absolutamente crucial que a pessoa que busca a Deus, enquanto se pode achar, faça essas duas coisas. Então, como as pessoas devem buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Em primeiro lugar, o versículo 8 até o versículo 14 diz que é reconhecendo o seu grande pecado. Sim, as pessoas buscam ao Senhor enquanto se pode achar, reconhecendo o seu grande pecado. Veja só o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. A Bíblia nos conta que, de alguma maneira, quando o rei de Israel, a pessoa mais importante daquela nação, havia rasgado as suas vestes,
a Bíblia conta que essa notícia se espalhou. E logo o profeta Eliseu ficou sabendo disso. E o profeta Eliseu mandou uma mensagem para o rei de Israel. E eu quero chamar a sua atenção ao fato de que nessa mensagem Eliseu, ele não disse ao rei de Israel, ele não disse assim: "Deixa que Naamã venha até mim, para que ele saiba que existe um milagreiro em Israel." Não, ele não disse isso. Em vez disso, Eliseu disse assim: "Deixa Naamã vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel." E isso é muito importante, irmãos, porque o profeta, ele era, no período bíblico, o porta-voz de Deus. Ele falava em nome de Deus. Era ele quem revelava as palavras de Deus às pessoas. E o fato, irmãos, é que, assim como Naamã, as pessoas, elas não precisam, hoje em dia, de um milagreiro. Elas não precisam de um mágico. Elas precisam, na verdade, de alguém que lhes fale a respeito da verdade de Deus para as suas vidas. E graças a Deus, foi justamente isso que aconteceu no caso de Naamã. Deus colocou o profeta Eliseu em sua vida, e o profeta Eliseu, então, mudou a vida daquele homem, porque o profeta Eliseu falou a verdade a ele. E os versículos 9 e 10 narram esse encontro, se é que nós podemos dizer assim, entre Naamã e Eliseu. Veja só, o versículo 9 e 10. Diz assim o texto: "Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu." Note aqui toda a pompa, note toda a ostentação. Ele veio todo aparamentado, ele veio cheio de companhias. Ele chegou até a porta da casa de Eliseu. E aí o versículo 10 diz: "Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo." Ah, veja só, irmãos, ao contrário do que Naamã ele esperava, Eliseu recebeu ele não com um coral. Eliseu ele não providenciou um tapete vermelho para que Naamã desfilasse. Ele não fez nada disso. Na verdade, a Bíblia nos diz aqui que o profeta Eliseu ele fez duas coisas que inclusive contrariaram Naamã. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Eliseu ele enviou um simples mensageiro para falar com o grande Naamã. Imagina Naamã vendo um menino, diz: "Rapaz, ele mandou um menino de recado. Mandou um menino de recado para falar comigo." Eliseu, irmãos, ele nem sequer apareceu na porta para cumprimentar aquele grande comandante da Síria. Ele não fez isso. Mandou um recado apenas. Em segundo lugar, Eliseu, ele disse que Naamã ele deveria tomar banho 7 vezes. 7 vezes. 7 é o número da completude, né? Na Bíblia. Então ele tinha que tomar banho 7 vezes em um rio barrento, o Rio Jordão, certo? E interessante o fato de que naquela época em que esses fatos ocorreram, não havia nenhuma rota direta do lugar onde Eliseu morava, lá em Samaria, até o Rio Jordão. Então, isso fez com que, muito provavelmente, Naamã ele voltasse pelo mesmo caminho de onde viera. Então, foi uma contramão assim enorme. Naamã ele tinha que percorrer mais ou menos cerca de 60 quilômetros para chegar até o Rio Jordão, aquele rio tão barrento, não é? E o resultado, irmãos, dessas duas coisas que Eliseu fez, acabou trazendo uma grande indignação por parte de Naamã. Veja só o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Veja só. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo:
pensava eu que ele sairia a ter comigo, que ele por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Ou seja, ele foi embora. Resolveu ir embora. Ou seja, irmãos, Naamã, ele não compreendeu aquilo que Eliseu havia dito para ele e a intenção de Eliseu. Naamã, ele não entendeu que para ele ser curado, ele tinha que descer do pedestal. A lepra de Naamã não estava apenas na pele dele, mas estava no seu coração. A lepra de Naamã não era apenas uma coisa exterior, mas era uma coisa interior. Não estava apenas na sua carne, mas estava no seu espírito. A lepra estava apodrecendo a carne de Naamã, é verdade, mas não estava amolecendo o seu coração. Por isso, antes de curar a lepra de Naamã, Deus queria curar o orgulho de Naamã, porque somente os humildes herdarão o reino de Deus. E era isso que Naamã precisava aprender. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele estava dizendo que Naamã, ele precisava fazer, entre outras coisas, tirar aquela armadura, tirar aquela capa e mostrar para todo mundo que ele era um leproso. Em outras palavras, Eliseu estava mostrando a Naamã que ninguém será perdoado sem publicamente admitir a sua lepra. Isso vale para você, meu amigo, que ainda não serve a Cristo, que está escutando essa pregação. Meu amigo, você precisa se desnudar. Meu amigo, você precisa tirar essa capa. Meu amigo, você precisa mostrar quem realmente você é. Você é um pecador que precisa desesperadamente da graça de Deus. Você precisa reconhecer isso. E a Bíblia mostra que, infelizmente, a princípio, Naamã não reconheceu isso. Foi preciso novamente que os seus servos o conscientizassem a respeito da verdade. Porque, eu digo novamente, porque lá no início do texto, no versículo de número 2, o versículo 2 e 3 fala a respeito de uma menina escrava que aconselhou Naamã a fazer alguma coisa. Agora, novamente, os servos de Naamã é que o conscientizam a respeito da verdade. Veja só, versículo de número 13. Diz assim o versículo de número 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Faça isso. É como se os servos de Naamã tivessem dito para ele, mais ou menos assim: meu senhor, se Eliseu tivesse dito, se ele tivesse saído na porta e dito mais ou menos assim: olha, compre uma vassoura do Harry Potter e use essa vassoura e você vai ser curado. Você certamente teria dito assim: sim, Eliseu, eu posso fazer isso. É claro que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, na verdade, agora. Meu senhor, então, por que o senhor não poderia se lavar no Rio Jordão? Se o senhor faria qualquer outra coisa. Qualquer um pode se lavar no Rio Jordão. O senhor também pode. Faça isso. E a Bíblia nos fala, irmãos, que foi somente depois dessa fala dos servos de Naamã que Naamã atendeu ao que o profeta Eliseu havia lhe dito. E o versículo 14 diz assim, que então
desceu e mergulhou no Rio Jordão, Naamã, no caso, não é? 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. O texto aqui está nos falando que na hora que ele cumpriu aquilo que o profeta Eliseu havia dito, imediatamente a sua carne ficou limpa, imediatamente a sua pele ficou restaurada, ele sarou da lepra. Mas ele sarou da lepra não porque a água do Rio Jordão era uma água milagrosa, mas porque ele se humilhou na presença de Deus e ele obedeceu à palavra de Deus. De igual forma, meu amigo, entenda uma coisa, que quando você crê em Jesus Cristo, quando você obedece à palavra de Deus pronunciada por Jesus Cristo, Deus purifica o seu corpo, Deus purifica a sua mente, Deus purifica o seu coração, Deus purifica as suas memórias, Deus perdoa os seus pecados. E hoje mesmo, meu irmão, hoje mesmo você pode ser uma testemunha de Cristo para pessoas que podem ser perdoadas de seus pecados, se crerem em Cristo e praticarem as palavras de Cristo. Enfim, como é que as pessoas elas devem buscar a Deus enquanto se pode achar? Nós vimos aqui que, em primeiro lugar, elas têm que reconhecer o seu grande pecado. E, em segundo lugar, o versículo 15 vai nos mostrar que elas têm que reconhecer o seu grande Deus. Você entendeu? As pessoas, elas devem buscar ao Senhor enquanto se pode achar, não apenas reconhecendo o seu grande pecado, mas também reconhecendo o seu grande Deus. Veja só o versículo de número 15, que a primeira parte do versículo 15 diz: que voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Veja só, meus irmãos, veja que coisa maravilhosa que o texto acabou de nos contar. Que Naamã, ele se voltou para o rei de Israel e disse: olha, não existe Deus senão o Deus de Israel. Isso era uma coisa revolucionária que qualquer não israelita disse em todo o Antigo Testamento. Naamã, ele não disse apenas assim: olha, o seu Deus é mais poderoso que o meu Deus. Ele não falou isso. Ele não disse: olha, o seu Deus me curou da lepra. Não, ele não disse isso. Ele disse assim: agora eu sei que não há outro Deus em todo o mundo, exceto o Deus revelado em Israel. Agora eu sei que ele é o Deus único. Agora eu sei que ele é o Deus vivo. Agora eu sei que ele é o Deus verdadeiro. Irmãos, vocês perceberam? A fé de Naamã mudou. Em um certo ponto, ele entendeu que ele não tinha um relacionamento com Deus, baseado na graça de Deus. E o que aconteceu no meio daquilo tudo é que as crenças dele mudaram, a fé dele mudou. E eu tenho notado, irmãos, que geralmente muitas pessoas elas buscam a Deus, primeiramente, não apenas por uma questão de querer ter um relacionamento íntimo com Deus, mas sim porque elas estão sofrendo com alguma coisa. Elas querem um pouco de força divina para lidar com o sofrimento. Contudo, de alguma maneira e de alguma forma, durante essa busca, deve haver essa transição do problema que essa pessoa sente, certo? Para o problema real. De tal maneira que a pessoa, mais cedo ou mais tarde, diga assim: olha, eu preciso do perdão dos meus pecados, mais do que necessariamente a realização do meu sonho, mais do que necessariamente a resolução do meu problema.
O fato é que mais cedo ou mais tarde as pessoas precisam dizer: meu verdadeiro problema é que eu não tenho relacionamento com Deus. Eu tenho problemas, é verdade, problemas financeiros, problemas físicos, problemas relacionais, mas essas coisas não estão me destruindo como a minha inimizade para com Deus. Eu preciso de um relacionamento com Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque o nosso verdadeiro problema é que nós não temos um verdadeiro relacionamento com Deus a parte de Cristo. E a cura disso é apenas através de uma aliança de Deus para conosco. E isso só é alcançado em Cristo Jesus. Por isso, meu amigo, não importa qual seja o seu problema hoje, não importa qual seja a chaga da sua alma, não importa o que esteja derrubando e arruinando a sua vida, eu gostaria de hoje lhe convidar a você atender o conselho daquela pequena escrava e também dos servos de Naamã. Eu estou pedindo para você escutar o que os profetas da Bíblia, o que os profetas do Antigo Testamento têm a falar. E se você ler todos os profetas do Antigo Testamento, você verá que todos eles apontam para Cristo Jesus, aquele que pode lhe dar o que o mundo não pode lhe dar, aquilo que o dinheiro não lhe dá, aquilo que a fama não lhe dá, aquilo que a influência não lhe dá, porque não há salvação fora de Jesus. Você precisa se curvar diante do Senhor Jesus, porque só há salvação nele, só há perdão nele, só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Hoje, quem sabe, é tempo de você deixar os ídolos do coração. Hoje, quem sabe, é hora de você deixar o orgulho. Hoje pode ser um divisor de águas em sua vida. É hora de nascer de novo, meu amigo. É hora de ser nova criatura. É hora de enterrar o seu passado no Jordão de Deus. É hora de sair limpo. É hora de pedir perdão pelos pecados que você cometeu durante a sua vida toda a Deus. E receber de Cristo o perdão desses pecados. A minha oração é que o sangue de Cristo possa purificar o seu pecado e que você possa sair como uma nova criatura. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa ter misericórdia dessa nação, ó Deus, dessa cidade, tão, ó Deus, repleta de pecado. Existem tantas pessoas, ó Deus, com uma lepra espiritual na alma, terrível. E eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que elas possam crer apenas naquele que pode, de fato, resolver o problema delas, Cristo Jesus. E que o Senhor use a mim e aos teus servos da igreja, para que possam levar essa mensagem a essas pessoas. Para o louvor da tua glória, para o crescimento da tua igreja e para a promoção do teu reino. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe muitíssimo. Que tenham uma excelente semana debaixo da graça de Deus. Amém.